Eu reitero a minha satisfação em estar aqui nesse dia tão especial, quando em Canoas nós podemos debater a respeito da legislação trabalhista. Como eu frequentei a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus e fui muito bem ensinado pelos nossos mestres, e entre eles aqui eu quero citar aqui o pastor Edgar Machado e o pastor Pedro Dutra, que vem ali de Campo Bom. O pastor Edgar Machado foi presidente da nossa igreja no estado e é uma das principais referências da nossa igreja no Brasil. No nome deles eu cumprimento os demais pastores que prestigiam esse evento, mas eu fiz questão de fazer esse registro porque eu marquei no cronômetro aqui o tempo para minha fala, para mim não passar dos 20 minutos. Então, aqueles princípios que eu aprendi na escola bíblica dominical, depois nos movimentos de jovens, nas escolas de obreiros, eu procuro aplicar, porque são princípios que norteiam a minha conduta e o meu comportamento até o dia de hoje. Então, para mim, eu vou procurar ser estritamente disciplinado, assim como tenho sido nos outros encontros, no sentido de cumprir o horário. Mas estar em Canoas é um motivo muito especial para a realização de mais uma Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, que vem com o objetivo de desmistificar o conteúdo ideológico e político que se tornou no entorno da legislação trabalhista. Trazemos técnicos, operadores do direito do trabalho, ministro Aloísio, desembargador Bento Herculano. Entre eles, nos outros eventos, trouxemos o ministro Alexandre Agra, desembargador Amauri, no sentido de trazer dados técnicos e científicos no que diz respeito à lei, porque é fundamental isso no sentido de dar sustentação social para uma legislação que é tão importante para promover e possibilitar o desenvolvimento econômico no país. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, nós éramos uma família muito pobre ali em Carazinho, e 7 irmãos, eu era o mais novo deles, e eu lembro quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe me levou numa loja em Carazinho chamada Belauxen, e comprou uma tesoura de cortar grama e uma máquina de cortar grama em prestação, e minha mãe orientou assim: olha, você vai de manhã na escola, quando você chegar, meus irmãos trabalhavam, eles vinham, eu lembro, e eu lavava a louça. Eu tinha que lavar a louça, depois tínhamos alguns porcos no chiqueiro, nos fundos da casa, eu tratava os porcos, lavava os chiqueiros, e depois eu saía para cortar grama, atender alguns clientes que eu tinha. E a minha mãe orientava assim: olha, você nunca venha para casa depois do pôr do sol. Então eu mesmo organizava a minha jornada de trabalho. Morava no bairro Floresta, em Carazinho, e no bairro Floresta lá tinha uma congregação da Assembleia de Deus que era pertinho de casa. E na terça-feira e na quinta-feira eu acompanhava a minha mãe nos cultos. E no domingo de manhã a minha mãe me levava na escola bíblica dominical. Com 16 anos de idade, eu tive minha carteira assinada quando fui trabalhar numa oficina mecânica de uma concessionária Massey Ferguson, chamada Augustin e Companhia, e trabalhei por muito tempo nessa empresa, e depois, no futuro, eu me tornei vereador em Carazinho, 4 mandatos, depois deputado federal e ministro do Trabalho. Quando assumi o Ministério do Trabalho, eu pude constatar a realidade do nosso país. O Brasil é a 5ª maior extensão territorial do mundo. 5ª maior extensão territorial do mundo. O país que tem capacidade de realizar 4 safras anuais. Um país que tem estabilidade no solo e estabilidade no clima. Brasil, um país que tem condições e capacidade de produção de riquezas, dadas suas riquezas naturais, a nossa costa marítima, a riqueza da nossa flora, da nossa fauna.
mais de 200 milhões de brasileiros, um povo pacífico, a unidade da nossa língua. Então, no meio de tanta riqueza, como era possível nós viver com a realidade de tanta pobreza? 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores na informalidade vivendo de bico, e aqueles empreendedores com medo de continuar empreendendo, com medo de continuar gerando empregos, muitos mudando a planta das suas casas para outros países, outros desestimulados a continuar investindo, desestimulados a continuar gerando empregos, e essa era a realidade do nosso país. A legislação trabalhista foi concebida na década de 20, foi consolidada na década de 40. Passaram 75 anos e nós não tínhamos tido a coragem de fazer o enfrentamento necessário para promover a modernização da legislação trabalhista para dar segurança jurídica nas relações de trabalho. Então, eu comecei a viajar pelo Brasil, e eu preciso fazer justiça aqui a duas pessoas que me acompanharam em muitas dessas viagens, ao professor Denis Rosenfield, ao Dr. Pablo Tatim, e algumas dessas viagens está aqui a Eliane Camejo, que me acompanhou em algumas dessas viagens, quando nós iniciamos pelo Brasil para dialogar com o movimento sindical, trabalhador e empregador. Eu visitei pessoalmente todas as centrais sindicais, todas. Eu conversei com o presidente de todas as centrais sindicais, todas. Conversei com o presidente da CUT, com o presidente da UGT, com o presidente da CTB, com o presidente da Nova Central, com o presidente da CACB, com o presidente da Conlutas, com o presidente da Força Sindical. Participei de plenárias com o movimento sindical de trabalhador e de empregador. Visitei a CNI, a CNA, CNC, CNT, CNS, conversei com todos. E eu cheguei à conclusão que ambos falavam a mesma coisa, porém de forma diferente. O que dizia o trabalhador técnico, dos trabalhadores representados pelo movimento sindical? Olha, ministro, nós precisamos de mais empregos. Nós queremos a proteção dos nossos direitos. E nós queremos segurança jurídica, porque os acordos coletivos de trabalho que se realizavam, o próprio sindicato ficava desmoralizado depois, porque cláusulas do acordo coletivo se tornava nulo, e o empregador não queria mais realizar acordos coletivos, porque isso trazia uma insegurança jurídica, onde no futuro cláusulas do acordo se tornavam nulo e desestimulava a utilização de um instituto importantíssimo nas relações de trabalho previsto na Constituição e na própria CLT. Eu participava de um evento no Rio de Janeiro, na sede do Tribunal Regional do Trabalho, lá no Rio de Janeiro, e eu lembro, acredito, não sei se a Eliane estava junto nesse evento lá no Rio de Janeiro. No final da tribuna, tinha algumas pessoas com cartazes e vaiando o ministro do Trabalho, chamando o ministro do Trabalho de golpista, e gritavam, pulavam, estavam muito motivados. E eu quero dizer para vocês que o direito da manifestação e da interpretação eu defendo veementemente, mesmo que seja contra mim. Mesmo que eu entenda ser injusto isso, mas eu defendo veementemente, porque isso é sintoma da democracia. Tem três coisas que você dá valor quando você perde: a luz, quando você liga a tua tomada e você vê que não tem luz; a água, quando você liga o chuveiro e você vê que não tem água; e a liberdade. Então a liberdade do outro é a minha liberdade. Mas naquele episódio no Rio de Janeiro, de repente um moço levanta-se e vem gritando, furioso na minha direção. E algumas pessoas tentaram impedir que aquele moço viesse, pensando que ele iria me agredir. Eu disse: não, deixem que ele venha aqui. Soltem o moço, liberem o moço para ele vir até mim. E aquele moço veio até a tribuna. Eu disse: olha, não precisa você ficar esbravejando no meio do povo. Você vai falar no microfone. Você tem o direito de usar esse microfone e você vai dizer tudo o que você está sentindo. E aquele moço, com o dedo em rice na minha direção, disse assim: por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês estão lá e vocês não fazem nada. Faz mais de 6 meses que eu estou desempregado. Eu tenho luz para pagar, eu tenho água para pagar.
Eu preciso trazer o pão na mesa para os meus filhos e eu não consigo emprego. Por que vocês não fazem alguma coisa? E vejam bem, o Brasil, desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015, 1,5 milhão de trabalhadores foi mandado embora, porque perderam seus empregos. Em 2015. Em 2016, 1.250.000 trabalhadores perderam seu emprego. E o Brasil real era o Brasil de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores na informalidade, 30 milhões de trabalhadores querendo trabalhar, e os dados do CAGED anunciavam números negativos, e a imprensa noticiava as empresas demitindo, as empresas indo embora, os investimentos fugindo do Brasil. Então, que esperança tinha aquele moço? E eu disse para ele: olha, o que você está sentindo, eu já passei por isso. Eu já estive desempregado. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana: o endereço para morar e o endereço para trabalhar. Eu já tive falta dos 2, eu sei o que é isso. Por isso que eu entendi aquele moço, a indignação daquele moço. Ele tinha razão de estar indignado. Assim como tinha razão os outros milhões de trabalhadores de estarem indignados com aquela situação. Aí eu disse assim: nós precisamos nos unir. E eu quero convidar os comunistas, eu quero convidar os socialistas, eu quero convidar os trabalhistas, eu quero convidar todos para sentar, os liberais para sentar na mesma mesa, e nós buscarmos consenso em princípios. E eu citei para eles o exemplo de 2 tribos, uma morava no lado leste de uma cordilheira, e a outra tribo morava no lado oeste da cordilheira. E eles tinham uma contenda por causa do sol, e muitas vezes quando eles se encontravam, eles se agrediam, eles brigavam. Certo dia, os anciãos da ilha resolveram subir no topo da cordilheira, e eles chegaram no topo da cordilheira, eles entenderam que eles falavam e tinham uma contenda por causa do mesmo sol, porém falavam distante e falavam a mesma coisa, porém de forma diferente. Até que os anciãos desceram, deram a notícia para os membros das respectivas tribos, dizendo: olha, a nossa contenda é por causa do mesmo sol. O sol que nós contendemos é o mesmo. É que nós estamos em lugares diferentes e o ponto de vista é diferente, mas é o mesmo sol. Não precisa nós continuar brigando por causa disso. E assim nós começamos a dialogar, a conversar com o movimento sindical do Brasil, trabalhadores e empregadores. E lá no dia 22 de dezembro de 2016, lá no Palácio do Planalto, estavam lá todas as centrais sindicais representadas, todas as centrais sindicais estavam lá representadas. Usaram da palavra o presidente da UGT, o presidente da CSB, o presidente da Nova Central e o presidente da Força Sindical usou da palavra naquele dia. Usou da palavra naquele dia o presidente da CNI, da CNA, da CNC e da CNT, celebrando um consenso: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Quando eu falava com o empreendedor dizia assim: olha, nós queremos justiça e celeridade. Nós queremos segurança jurídica. Quando falava com o trabalhador empregado, o trabalhador empregado dizia: nós queremos proteção de direitos e queremos mais empregos. Então, o que eu notei? Que nós precisávamos avançar e quebrar paradigmas, para que aquele discurso do final do século XIX e início do século XX, esse discurso não podia perseverar, aonde parece que o palavreado bonito era o palavreado da burguesia e proletariado. Burguês bandido, proletário oprimido. A realidade do século XXI é que nós temos 4 atores nas relações de trabalho. Nós temos o trabalhador capitalista, que é aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, que muitos dos senhores são, aquele que sonha, aquele que se arrisca, aquele que monta o seu negócio, aquele que gera empregos. Nós temos o trabalhador técnico,
o antigo ourives, o antigo ferreiro, o antigo pedreiro, que através da boa técnica, a sua vocação, através das suas mãos, ele faz as coisas acontecerem. É o que detém os ativos da força do trabalho. E nós temos o governo, que entra com a regulação, com a fiscalização e com a arrecadação. Não tem como um trabalhar contando com a desgraça do outro. Não tem como um pensar em crescer promovendo a desgraça do outro. Isso é um círculo virtuoso que um tem que trabalhar para o sucesso do outro, porque o sucesso de um está vinculado ao sucesso do outro. Sem capital não tem empreendimento. Sem empreendimento não tem emprego. Sem emprego não tem salário. Sem salário não tem consumo. Sem consumo não tem arrecadação, então não tem saída. Se a nossa visão é que uma nação se estabelece sobre 3 pilares: segurança nacional, que dá pela robustez das Forças Armadas, definição de competência das polícias internas e o seu aparelhamento, segurança monetária pela sanidade da moeda, moeda forte, desenvolvimento econômico, produção de riquezas, e segurança jurídica pela fidelidade dos contratos. Entre o capitalista e o empreendedor tem um contrato para remunerar o capital. Entre o empreendedor e o trabalhador técnico tem um outro contrato que é regido pela CLT. Então os senhores vejam que a fidelidade desses contratos é fundamental. E o Congresso Nacional é quem tem a competência de produzir leis para pacificar e dar segurança nas relações sociais. O Congresso Nacional precisa cumprir o seu papel. Quem perdia com aquela legislação que abria margem para a subjetividade, todos perdiam. Porque a segurança jurídica, ela atrai investimentos. Investimentos gera empreendimento, empreendimento gera empregos. Então, se havia insegurança jurídica, como que o investidor poderia continuar motivado a fazer os seus investimentos? Então, nós possibilitamos a segurança jurídica nessa relação, o que foi fundamental, a fidelidade nos contratos. Porque a legislação até ali, principalmente no que diz a respeito aos acordos coletivos de trabalho, porque no dia 22 de dezembro de 2016, nós celebramos a entrega para o Congresso Nacional uma proposta onde, através de um artigo e 3 incisos, nós promoveríamos a maior revolução nas relações do trabalho no Brasil. O Brasil foi o único país do mundo que promoveu a reforma trabalhista sem tirar direito do trabalhador. E os senhores vejam que se o juiz não tinha regulamentação, muitas vezes o juiz tinha que decidir em cima de subjetividades. Em cima de subjetividades. Porque não havia uma regulamentação em que pontos, em que circunstâncias o acordo coletivo de trabalho poderia deliberar. Agora sim, a lei diz, o artigo 611A e o artigo 611B está claro, que o acordo coletivo de trabalho pode deliberar sobre determinados direitos disponíveis, aonde possibilite o trabalhador escolher a forma mais vantajosa para usufruir desses direitos. E eu cito um exemplo. Os trabalhadores da construção civil lá de Carazinho queriam cumprir a jornada de trabalho de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, para folgar sábado e domingo. Os empreendedores tinham medo, porque aquela cláusula do acordo coletivo poderia tornar nulo, então os trabalhadores, contra a sua vontade, eram obrigados a comparecer no seu trabalho no sábado para uma jornada de apenas 3 horas. Quebrava o final de semana do trabalhador. Agora não. Agora o acordo coletivo, essa cláusula, terá força de lei e será respeitada depois num possível litígio trabalhista lá no final, porque agora tem força de lei. A lei diz que o trabalhador pode escolher a forma mais vantajosa de cumprir a sua jornada de trabalho. Vejam a insegurança que existia antigamente. O acordo coletivo muitas vezes definia o cumprimento da jornada, principalmente a categoria da área da segurança e a categoria do setor de saúde. Cumprir a jornada assim,
Trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Folgar 36 horas. Tem um hospital aqui da região que, dada ao entendimento do magistrado, tornou nulo essa cláusula. E a execução trabalhista é de R$1.250.000. E eu pergunto para vocês, quem frequentou 7 anos a universidade, quem fez mestrado, quem fez doutorado, quem tira férias para fazer mergulho na Finlândia, será que tem que ser tratado como hipossuficiente, como incapaz, como alguém que foi induzido, a cumprir uma jornada exaustiva, e sem sequer ter a compensação depois das 36 horas de folga? Não é possível. A deslealdade, a falta de comportamento ético no que diz respeito, não somente no que diz respeito à parte que se beneficia com tal decisão, mas a entidade que o representa, que faz o acordo coletivo, e depois a própria entidade sindical busca na justiça um reparo daquilo que foi assinado. Totalmente infiel. A legislação não pode fomentar, incentivar litigância de má-fé. Senão nós não vamos conseguir ter um Brasil melhor, justo, para as gerações futuras. Agora não. Agora a legislação trabalhista, ela especificou de forma clara, de forma específica, aonde o entendimento do trabalhador, o entendimento do empregador e o entendimento do magistrado será o único. Se é 8 para um, é 8 para o outro. Se é 8 para A, é 8 para B e também será para C, para as 3 partes que se envolvem nas relações do trabalho. É muito importante que nós tenhamos a nossa justiça do trabalho. Eu sou um defensor público da nossa justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho é fundamental, reúne um capital intelectual, uma riqueza extraordinária do nosso país, porque nós temos 38 milhões de trabalhadores e 600 mil formalizados, 45 milhões na informalidade. Então nós precisamos sim ter uma justiça especializada para tratar dessas questões. Agora, a sociedade precisa ter um comportamento de lealdade, de respeito com essa justiça, no sentido de não entender que essa justiça seja uma espécie de um local onde eu peço tudo e vou ver o que eu levo. Não dá para nós continuarmos assim. Nós precisamos ser sérios e levar a justiça às demandas quando realmente o trabalhador compreende que tem o seu direito violado. E os senhores vejam, a lei entrou em vigor, tramitou, seguiu o rito constitucional, origem no Executivo, tramitou no Legislativo, nosso sistema bicameral, Câmara dos Deputados, Senado, foi sancionado pelo senhor Presidente da República, entrou em vigor. E o Brasil, que vinha perdendo emprego, começa a produzir agora 30 mil empregos por mês. O vice-presidente mundial da Mitsubishi disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O Brasil se tornou no melhor ambiente de negócios da América Latina. O presidente para a América Latina da General Motors disse que o Brasil se tornou no melhor ambiente para investimentos e o setor anunciou investimentos para 2018 e 2019 de mais de 20 bilhões de reais. Mais de 20 bilhões de reais. Essa semana a Fiat, lá de Belo Horizonte, anunciou investimentos bilionários e vai gerar mais de 8 mil empregos no seu entorno. O Brasil agora, o primeiro semestre de 2018, 500 mil de trabalhadores tiveram o seu contrato de trabalho assinado, carteira assinada. Perder emprego é para o Brasil do passado. O Brasil do futuro será o Brasil do emprego. O crescimento do PIB, confirmando uma média de 1,7, 1,8, em 2018 o Brasil vai gerar mais de 1 milhão de empregos. Perder emprego é para o Brasil do passado, porque o Brasil do futuro será o Brasil do emprego. E eu tenho falado para aqueles que dizem que a lei tirou direito, me indique o artigo e o inciso, que eu serei o autor da lei para corrigir isso.
Nós precisamos avançar em alguns aspectos. Ministro Aloísio já nos orientou, desembargador Bento também já nos orientou, desembargador Amauri também já nos orientou em alguns aspectos que não passa de 11 itens no sentido de aprimorar a segurança jurídica. Não é para resgatar direito, porque o direito não foi revogado o direito, não houve precarização de direito, não houve violação de direitos, mas sim para aprimorar a segurança jurídica tanto para o trabalhador como para o próprio empregador, e eu serei autor da lei do que trata a respeito disso. Portanto, foi um privilégio estar aqui com vocês, muito honrado, e vamos continuar trabalhando, pensando na próxima geração. Custe o que custar, o Brasil será aquele Brasil justo, aquele Brasil que todos nós queremos construir. Sem ranço ideológico, sem ranço político, porque o ser humano ele usa as ferramentas que tem fundamentado em princípios. Princípios ideológicos, princípios religiosos e princípios econômicos. Se nós formos olharmos as barbáries que aconteceram na humanidade, lá estava a religião, lá estava a ideologia e lá estava o dinheiro. E lá estava o dinheiro. Então nós precisamos ter uma capacidade de sentar na mesa, andar a segunda milha e buscar um entendimento, respeitando o posicionamento do outro, mas buscar consenso naquilo que é bom para todos. E nada melhor que todos os brasileiros possam ter um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Obrigado. Deus abençoe o Brasil. Obrigado a todos. Mais uma vez, boa tarde. E reitero a satisfação de estar aqui no Rio Grande do Sul. Eu frequento o Rio Grande do Sul há muito tempo. Há 20 e poucos anos, eu vinha todos os anos dar aula aqui na universidade mais chique que eu conheci na vida, que é a Unicinos, aqui em São Leopoldo, né, na pós-graduação. Quinta e sexta agora, aproveitando que estou aqui, vou dar aula também na pós-graduação aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Tinha sido convidado e casei as datas para fazer uma viagem só, porque só este ano eu estou aqui pela 6ª vez. E não é perto o Rio Grande do Norte do Rio Grande do Sul, mas somos muito próximos de coração, os gaúchos do Sul e os gaúchos do Norte, né, onde eu me enquadro. E é muito bom estar aqui em face de um projeto, como eu falei há pouco, do qual eu acredito plenamente. E falarei após o deputado Ronaldo e antes do ministro Aloísio Correia, em nome de quem saúdo todos que estão presentes, e também uma responsabilidade muito grande para tentar aqui transmitir em tão pouco tempo uma opinião e prestar algumas informações a respeito de uma legislação de algo tão vasto. E aí eu vou dizer para os senhores, para que a gente consiga com isso sintetizar, eu vou remontar a 32 anos, exatamente em 31 anos e meses, em fevereiro de 1987, eu então, com 20 anos recém-completos, cheguei para fazer mestrado na PUC de São Paulo, ministro Aloísio. E na minha primeira aula de Direito do Trabalho, com o professor Cássio de Mesquita Barros, que é uma pessoa conhecida por todos que são da área, ele falava exatamente o seguinte, ministro Aloísio. Ele dizia: a legislação trabalhista, o sistema jurídico de relações de trabalho no Brasil, ele há de ser alterado. Olhem, na França, os empregados da Air France, né, companhia aérea estatal francesa, eles, na época de verão, eles trabalham 13, 14, 15 horas e não recebem horas extras. Mas, em compensação, quando chega na época do inverno europeu, com uma demanda bem menor, eles trabalham às vezes um dia por semana, 2 dias, ou 5, 6 horas, e não perdem os seus empregos. E isso não é possível no Brasil. O que é que pregava especificamente o professor Cássio naquela ocasião? Nada mais, nada menos do que o simples banco de horas, que só chegou no Brasil em 1998, por intermédio de uma lei que era para tratar de outra coisa, mas também uma lei para flexibilização, porque naquela época já se pregava a necessidade, vejam senhores, há mais de 30 anos, de flexibilização das relações de trabalho. Porque a CLT, a gente tem que entender o contexto da época, o contexto histórico. A CLT
quando Getúlio Vargas, em 43, consolidou a legislação trabalhista já existente, nós não tínhamos a evolução tecnológica de hoje. E a CLT, no seu artigo 7º, ela diz: fica de fora da aplicação da CLT os empregados domésticos e os empregados rurais. E naquela época, 90% dos empregados brasileiros, eles eram rurais. Então a CLT foi feita para poucos. Depois é que nós tivemos a lei do rural, a lei do doméstico, né? Temos tantas coisas fora da CLT que vieram depois, o FGTS, que foi a maior flexibilização do sistema de relações de trabalho no Brasil, quando a estabilidade decenal, que é um exemplo muito bom para a gente tentar transmitir a questão da legislação, de como é que ela funciona. O 13º veio depois, a lei do repouso semanal remunerado veio depois, a lei do atleta profissional, a lei Pelé, né, que veio depois. Mas o FGTS, voltando aqui para os senhores, ele foi um sistema onde ele deu a possibilidade em que não haveria a famosa estabilidade decenal. Para quem não se lembra, o que é que significava isso? Antes do FGTS, o empregado, quando alcançava 10 anos de serviço, só poderia ser despedido mediante um inquérito judicial, com uma estrutura processual muito rigorosa. E como eu falei para os senhores, esse exemplo da estabilidade decenal funciona muito bem para a gente demonstrar o que é que pode acontecer quando uma lei ela protege em excesso. Para os meus alunos, deputado Ronaldo, na turma da Universidade Federal, os alunos de graduação, não os do mestrado, eu digo o seguinte para eles: tudo em excesso é demais. Todos nós sabemos aqui que quando nós protegemos demais um filho, qual é o resultado disso? Teremos um filho, muitas vezes, não só mimado, que é uma expressão que a gente usa lá, como também até mesmo mal educado. A gente estraga o filho. Eu tenho 3 filhas, né? A do meio gerada aqui nas Serras Gaúchas. E essa filha, e com todas elas, mas com essa especificamente porque ela nasceu doentinha, depois ficou bem, graças a Deus, está muito bem, mas nasceu muito doente, eu protegia tanto que eu li 2 vezes aquele livro, por imposição da minha mulher, Quem Ama Educa, de Samitiba. Por quê? Porque se você proteger demais, você acaba desprotegendo. E o que é que aconteceu com a lei da estabilidade decenal? Com esse dispositivo? Quando o empregado completava 9 anos de serviço, ele era despedido, porque o empregador não queria ter aquele empregado que depois poderia se tornar um estorvo, porque, amparado pela estabilidade decenal, começava a dar trabalho na empresa, muitas vezes propositadamente. Claro que não eram todos que iriam fazer isso. Aí o que é que disse o TST, ministro Aloysio? Disse o seguinte: considera-se obstativa a despedida após o 9º ano, pelo que a estabilidade se alcança a partir do 9º ano. Consequência disso, deputado Ronaldo, os empregadores passaram a despedir no 8º ano. Vejam o prejuízo que isso se causou. Então, no Brasil, nós tivemos uma demora enorme. E aí, claro que é numa perspectiva política, porque quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, ele pregou reiteradamente a necessidade de uma reforma trabalhista. E sempre com esse eixo central: vamos tentar aqui privilegiar, prestigiar as negociações diretas entre trabalhadores e empregadores. Aí começaram os e-mails, porque não tínhamos o WhatsApp naquela época. Olhem, cuidado, deputado tal, deputado tal, deputado tal, ele é a favor do fim do 13º salário e do fim das férias dos trabalhadores. Quantos e-mails nós recebemos? Algumas vezes o mesmo e-mail com os mesmos deputados 10 anos depois, 12 anos depois, que nem deputados mais eram, e os mesmos nomes. Mas Fernando Henrique Cardoso fez várias reformas. Fez previdenciária, fez administrativa, um arremedo de reforma tributária, que não foi bem uma reforma, mas não fez a trabalhista. Quando o governo que o sucedeu assumiu, que tanto criticava na oposição essa proposta de reforma, pregou exatamente a mesma reforma com o mesmo eixo central: o prestígio maior, as negociações diretas entre trabalhadores e empregadores. O que a nossa Constituição de 88,
ela já trouxe, apesar de ser uma Constituição dita Constituição cidadã, com a geração de novos direitos, mas em relação a isso, vou dar só 2 exemplos. Pela primeira vez, uma Constituição previu a possibilidade de redução de salários, e não necessariamente com redução de jornada, desde que, mediante autorização de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Ou então, naqueles turnos ininterruptos de revezamento de trabalho, quando você trabalha uma época pela manhã, outra época à tarde ou à noite, quando a jornada máxima é de 6 horas, mas se houver autorização do sindicato, pode ser de 8 horas. Então, vejam, senhores, o prestígio que, ainda que de maneira limitada, mas já se veio sinalizando com a Constituição de 88. Aí nós tivemos, finalmente, do nada, quando talvez ninguém esperasse mais, porque um governo fez várias reformas, mas não fez a trabalhista. O outro governo, que disse que iria fazer também, não o fez. Aí eis que o ministro Ronaldo manda para o Congresso Nacional um projeto de lei, e naquele momento teria que ser daquela forma, alterando um pequeno número de dispositivos, mas alterando o dispositivo central da CLT e do Sistema de Relações Jurídicas de Trabalho no Brasil, que é o artigo 611, que o deputado Ronaldo citou. Porque é a mudança onde a prevalência não é mais da legislação, mas passa a ser da negociação. E, por óbvio, respeitando os direitos previstos na Constituição, que não poderia ser diferente, e os direitos trabalhistas de maneira geral. Mas trazendo a possibilidade de algumas alterações, de acordo com os interesses dos próprios trabalhadores. E nós temos exemplos muito fáceis de dar para os senhores. Por exemplo, a questão do intervalo intrajornada. Eu estive uma vez, sem me identificar enquanto magistrado, ministro Aloísio, numa grande rede de farmácias. Posso até fazer a propaganda gratuita, a Pague Menos, que é lá do Ceará e que está espalhada por todo o Brasil. Aí eu perguntei para o rapaz lá, me diga uma coisa, qual é o horário que vocês trabalham aqui? Ele disse, olha, nós trabalhávamos de 1 às 5, de 6 às 10 da noite. Mas aí conseguimos, perante o patrão, uma maneira onde agora nós trabalhamos das 3 às 10. São 7 horas, né? O que não pode, mas nós assinamos como se estivéssemos trabalhando na jornada anterior. E vejam, e aí fazendo-se uma coisa errada, porque não está retratando a realidade. Mas na primeira reclamação trabalhista, a farmácia fez a volta ao sistema antigo, porque a lei não permitia esse intervalo, 7 horas sem intervalo, ou eventualmente que tivesse um intervalo menor. Mas vejam, senhores, no meu gabinete, lá no tribunal, como todos os gabinetes, nós damos a opção para os nossos servidores, ministro Aloísio. Vocês preferem trabalhar 7 horas corridas ou 4, 1 hora de intervalo, mais 4 horas? São 11 servidores nos nossos gabinetes de desembargador. Sabem quantos servidores optaram pelas 8 horas? No meu gabinete e em todos os outros? Nenhum. Por quê? Aquele trabalhador da Pague Menos, ele ao invés de ter que chegar 1 hora da tarde, ele passou a poder chegar às 3 horas da tarde. Ganhou 2 horas no seu dia, podendo se dedicar à família, podendo fazer um curso, uma faculdade, podendo ter uma atividade, podendo almoçar em casa. E isso a lei não permitia. Vejam que a rigidez, querendo ajudar, ela pode vir a atrapalhar. O famoso fracionamento de férias. Quantas vezes de maneira errada, mas de maneira informal, em órgãos públicos, nós temos, ou mesmo em empresas privadas, porque a lei não permitia, porque era do interesse do próprio empregado gozar suas férias em 3 vezes, em 10 dias. Mas a lei não permitia. Isso a reforma veio adequar, porque o tempo é diferente. Não é um tempo onde o trabalhador é um pobre coitado e que não tem a informação. A empregada lá que toma conta de minha filha, a secretária, que tanto nos ajuda, né? Ela tem 2 linhas de celular. E em todas tem. Todos têm. Qualquer pessoa, qualquer trabalhador, a televisão, a internet. Sabemos que o acesso hoje, fora o WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, o acesso hoje é muito mais pelo smartphone do que pelo próprio computador.
Então nós estamos vivendo uma sociedade de informação. Não quer dizer que não tenhamos ainda uma maior força do empregador, mas não podemos tratar o empregado como tratávamos antigamente. Então, a reforma trabalhista, por exemplo, a meu ver, consertou dois problemas que geravam muito mais, por um excesso de protecionismo, geravam muito mais desconforto e desproteção ao trabalhador. Uma questão das horas in itinere, as horas de deslocamento. Por quê? Porque o artigo 4º da CLT, que incorporou uma súmula do TST, a súmula 90, ele dizia o seguinte, que quando o empregador ele se situar em um local de difícil acesso e ele conceder um transporte gratuito para os seus trabalhadores, esse tempo de deslocamento computar-se-á na jornada de trabalho. Ora, o objetivo da lei é muito bacana, mas qual é a consequência disso? Muitas vezes o empregador ele não vai dar esse transporte, porque se ele der, computar-se-á na jornada, então não é interessante para ele. E a outra coisa, eu estou só dando exemplos aqui isolados, porque o tempo não permite que nós façamos uma abordagem mais ampla. O outro exemplo veio em decorrência de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E com todo o respeito que eu tenho ao TST, estou aqui na frente do ministro Aloísio Correia, e tenho o maior respeito ao Tribunal Superior do Trabalho, que é um tribunal seríssimo de pessoas que trabalham, são 200 e tantos mil processos por ano, mas claro que, eventualmente, nós podemos discordar ou para um sentido ou para um outro sentido. Mas a famosa súmula 277 da ultratividade, que diz, mas que certamente não está mais sendo aplicada, que diz o seguinte: quando em um acordo coletivo, uma convenção coletiva, um empregador, ele conceder um direito, além da lei, acima da lei, não poderá mais ser retirado esse direito do trabalhador. Ora, isso é o famoso tiro no pé, porque eu mesmo como patrão, ainda que eu esteja muito bem, eu vou pensar duas vezes antes de dar esse direito, porque amanhã eu posso não estar tão bem e não poderei retirar mais esse direito. Então é a famosa ultratividade, a incorporação. Então a reforma pensou, em uma situação como essa, como em outras situações. Trabalho intermitente, eu confesso aos senhores que o famoso trabalho intermitente, quando veio, eu critiquei em algumas palestras, Mas se diz muito o seguinte: quem tem ideia fixa é doido. E depois, amadurecendo, lendo alguns artigos, ouvindo palestras de colegas, ora, o que é trabalho intermitente? É aquela pessoa que não trabalha de maneira continuada. Ora, o que acontecia na prática? Essa pessoa, muitas vezes, não tinha carteira assinada, estava na informalidade. Aí outro dia, há 15 ou 20 dias, eu estava numa fila de aeroporto, embarcando de Brasília para Goiânia e escutando uma conversa, porque começaram a falar, não que eu seja curioso, mas tinha um cidadão lá conversando com outro, dizendo que estava morando em Portugal e que lá tinha conseguido um emprego com muita facilidade, porque lá ele trabalhava numa lanchonete, onde ele só recebia quando ia trabalhar, e com isso não faltava emprego para ele, e ele tinha registro oficial. Então, olhando por outro lado, o trabalho intermitente, que atende muito a um setor da economia, que é esse setor de prestação de serviços, nessa área de atividades que tem uma maior demanda em algumas épocas do ano ou em finais de semana, o trabalho intermitente, ele trouxe um benefício para os trabalhadores, ainda que aparentemente assim não o tenha feito. E um outro ponto que eu me preocupava bastante, mas foi o ministro Aloísio Correia da Veiga quem me sensibilizou e me fez pensar de maneira um pouco diferente. A questão que tanto se bate porque é um discurso muito fácil, a questão da lactante trabalhar em regime em atividade insalubre. Por quê? Claro que eu acho que, como estava na provisória, talvez fosse melhor até, talvez. Mas, de qualquer maneira, o que é que diz a lei? Ela diz que a trabalhadora lactante, ela poderá trabalhar em insalubridade, exceto se apresentar um atestado médico. Mas o senhor ministro Aloísio já tirou no que viu e acertou no que não viu. Porque meu pai era anestesista e eu tenho 2 irmãos anestesistas. E o exemplo que o senhor me deu foi de uma médica anestesista.
Então imaginem a proibição de uma médica empregada anestesiologista, onde a atividade realmente é uma atividade insalubre, mas que não vai fazer mal à lactação, porque tendo os devidos cuidados, você vai tirar do mercado uma série de empregadas. Tanto que a proteção do trabalho da mulher, há muito tempo já se entendia que alguns dispositivos da CLT não tinham sido recepcionados pelo princípio da igualdade, porque com o afã de proteger as mulheres, acabava se desprotegendo as mulheres empregadas. Enfim, pessoal, já chegando aqui, para não tomar tanto tempo dos senhores, o que é que seria aqui a nossa principal mensagem? Como eu disse, o ministro Ronaldo, ainda ministro do Trabalho, ele me convidou para participar desse projeto quando ainda estava no Ministério. Para mim não é fácil, né? Porque tenho minhas atividades na magistratura, estou de férias, por isso que tenho tido condições de viajar, que tenho gozado férias. Tenho minhas atividades na Universidade Federal, também estou de férias. Tenho 3 filhas, sendo que uma de 1 ano, mulher grávida, minha mulher é catarinense, então eu sou assim um nordestino, um arataca, com pezinho na região sul, né? E adoro o frio, que eu estava antes de ontem num calor de 35 graus na Europa, estou aqui, vocês não imaginam a felicidade de estar nesse frio aqui no Rio Grande do Sul, né? Pois bem, por que foi que eu aceitei? Eu aceitei porque eu acredito plenamente que nós não podemos ter uma visão maniqueísta, não podemos ter uma visão preconceituosa, se achando que o trabalhador, ele é um miserável. Havia um princípio que algumas pessoas gostam de citá-lo, indúbio pro mísero. Imagine, nunca gostei disso, né? A legislação, sob esse argumento de proteger o mais frágil, muitas vezes ela acabava, pela sua defasagem com o tempo, acabava fazendo o efeito contrário. E isso vinha desestimulando os empregadores, muitas vezes, de contratar. E qual é o grande eixo da legislação nova da lei da reforma trabalhista? O grande eixo é o seguinte: qual é o seu principal objetivo? O principal objetivo é criar novos empregos. Temos que, por um dever de honestidade, informar aqui, fazer a ressalva que sozinha a lei não vai resolver muita coisa. Há necessidade de crescimento econômico, mas a lei pode ser um vetor de extrema importância. Por quê? Porque a lei, para gerar novos empregos, ela funda-se na necessidade de se ter, como disse o deputado Ronaldo, maior segurança jurídica para patrões e empregados, para incentivar a contratação, para dizer que aquilo que está na convenção coletiva ou no acordo coletivo tem valor. Porque os sindicatos podem dar assistência aos trabalhadores individualmente considerados. Às vezes, muitas vezes, um trabalhador de nível superior, um executivo da multinacional, ganhando 50, 60, 100 mil reais por mês e que não podia abrir mão de algum direito, sob a pecha de ser hipossuficiente. Então, a nova lei, ela traz essa condição, ela faz uma espécie de atualização. Mas se a lei ela não for bem compreendida, o efeito dessa lei vai ser inverso. Por quê? Ao invés de segurança jurídica, vai trazer insegurança. Por isso que temos que conhecer a lei. É por isso que é tão importante a realização de eventos como esse. É por isso que é tão importante que a justiça vá decidindo, cumprindo com sua função institucional. Nós, juízes, sabemos que a função legislativa não é nossa. A função legislativa é do legislador. Agora, claro, o juiz ele tem a obrigação, eventualmente, de interpretar e de olhar para a Constituição. Né? O Supremo Tribunal Federal está aí, os juízes estão aí, mas nenhum juiz ele pode achar que ele é o legislador, ele é o julgador, cada macaco no seu galho. Então nós temos que cumprir a lei que foi feita por quem tem essa competência e que atingiu ao seu objetivo no sentido de dar maior segurança jurídica e, consequentemente, tentar ajudar a se criar novos empregos. Agora, se essa lei, em algum ponto, mostrar com o tempo que merece ser reformada, nós temos que considerar o seguinte: nenhuma obra humana ela é perfeita. Claro que não é perfeita.
nós podemos ter no futuro a necessidade de uma ou outra alteração pontual. Mas o passo mais importante foi dado. E foi dado, nós temos que reconhecer, de maneira muito importante, pela capacidade de diálogo do ministro Ronaldo Nogueira, do deputado Ronaldo Nogueira, que mandou um projeto enxuto para a Câmara dos Deputados, que foi, isso eu sou testemunha, que foi às centrais sindicais, do mesmo jeito que foi às confederações de empregadores, conseguiu reunir tanta gente, tanto que, como resultado disso, no Brasil, nós não tivemos movimentos como ocorreram, por exemplo, na França, quando veio a proposta de lei do primeiro emprego com redução de direitos. Por quê? Porque talvez tenha faltado lá o diálogo. Eu estava falando ali para o ministro Aloysio, eu gosto muito de conversar como com o rapaz da farmácia. E antes de ontem, lá no hotel que eu estava em Paris, eu conversei com o porteiro. Aí perguntei para ele: ô fulano, você trabalha que horas? Aí ele disse assim: eu trabalho 12 horas e folgo 36. Aí abriu um sorriso e disse assim: um senhor já, eu gozo 3 ou 4 dias de folga por semana, muito contente. Mas ele fez uma ressalva. Sabe qual foi a ressalva? Mas eu gostava quando era no tempo de Sarkozy. Por quê? Porque agora com Macron a gente só pode trabalhar 12 horas, não pode passar das 12. E vejam, e se fala tanto que com Macron quer se retirar direitos, mas ao contrário, está se protegendo mais. Mas vejam o que é que ele disse, achando que era melhor antes com Sarkozy, porque ele poderia trabalhar 14, 15, 16 horas, e como ele trabalha à noite, ele descansa mais do que trabalha, que era um hotel pequenininho, e iria gozar mais folga. Mas quando eu cheguei no aeroporto Charles de Gaulle, eu tinha estado lá há 2 anos, e já não era desse jeito de agora. Veja, em 2 anos eu fiquei impressionado, deputado Ronaldo. Por quê? Porque não tinha empregado praticamente nenhum nos guichês para fazer o check-in. Você mesmo coloca na esteira, você pega não só o seu ticket, pega o seu cartão de embarque, como o ticket da bagagem, você pesa a bagagem, é tudo automatizado. Como na Nova Zelândia, para você encontrar no aeroporto uma pessoa, a coisa mais difícil do mundo. E no Brasil já estamos chegando com isso, o check-in automático. E eu estou dizendo isso para os senhores por quê? Porque nós vivemos a 4ª revolução industrial. E nós temos uma mudança profunda e uma crise inevitável na empregabilidade. Por quê? Porque a tecnologia retira direitos ou empregos. Por mais que se diga, há uma realocação, mas não é nesse mesmo ímpeto. Uma máquina, eu dei um exemplo desse no Congresso Internacional, um dia desse que eu falei sobre automação e inteligência artificial, né? Ora, o Brasil cresceu na sua produção agrícola, sabemos que o que salva o nosso país, um dos setores melhores, é o agronegócio, que é muito forte aqui na região sul. Nós temos hoje muito menos empregados e uma produção muito maior. Como é que podemos reclamar disso? A produtividade. Então, isso para dizer para os senhores o seguinte, se temos a evolução tecnológica, temos crise no emprego, como é que não teremos a necessidade de fazer uma alteração na legislação trabalhista? Demorou muito para vir o banco de horas que meu velho professor pregava há 30 anos na PUC de São Paulo. Algo tão simples. Demorou muito para termos uma reforma trabalhista, que começou de maneira dialogada. Lógico que não vai resolver todos os problemas, mas pode vir a ajudar bastante. Então, todos nós, que particularmente nós juízes, que somos servidores públicos lato sensu, que recebemos a contribuição de toda a sociedade, nós temos a obrigação de retribuir isso que recebemos, por intermédio de participações como essa, tentando mostrar o seguinte: essa guerra de classes é um pensamento ultrapassado, é uma coisa defasada. Por quê? Porque para existir
trabalho há de existir capital. E para existir capital, há de se ter trabalho dentro de um empreendedorismo. Então vamos, senhores, fazer com que essa lei da reforma ela possa ser potencializada e possa trazer benefícios, porque já dizia também o filósofo que a esperança por um mundo melhor depende muito de nós. E estamos aqui mostrando que acreditamos na possibilidade de um mundo melhor, porque a esperança, deputado Ronaldo, não é a última que morre. A esperança não morre jamais. Obrigado. Boa tarde a todos. O fato da tribuna estar aqui e o microfone chama-se prerrogativa do Estatuto do Idoso, né? Porque para não ter que subir, cara. Mas, senhores, inicialmente eu fico muito feliz de estar aqui usufruindo da hospitalidade do povo gaúcho. Realmente, para mim, é uma grata satisfação e se renova cada vez que eu tenho a oportunidade de estar em terra gaúcha. E agradecer também ao ministro Ronaldo Nogueira pelo convite, não é, e da organização para poder estar compartilhando com os senhores desses momentos tão importantes na atualidade, que transforma o próprio paradigma da sociedade brasileira, aperfeiçoando-a para que nós possamos chegar a um ideal de bem-estar social. Em seu nome, eu cumprimento todas as autoridades presentes, aos senhores e às senhoras, e dizer exatamente o seguinte: toda reforma, todo esse tipo de mudança, toda essa história, ela passa por uma mudança de paradigma e uma alteração da zona de conforto. Quando altera a zona de conforto, ela realmente provoca indagações, provoca reações contra e a favor, é verdade, mas na realidade o que nós precisamos é aprimorar o sistema e voltar ao primeiro aspecto da própria história do povo brasileiro e o que ele pretende, o que se representa para a vida. Falar por último, depois de ter ouvido a manifestação do deputado Ronaldo Nogueira, não é, a quem eu estou elevando a condição de amigo pela simpatia, pela afinidade, enfim, e pela sua trajetória. Meu amigo já, o desembargador Bento Herculano, depois de eles falarem e eu falar por último, o mais prudente era chegar e dizer: olha, tenho dito, não é? Porque já disseram absolutamente tudo com relação a esse aspecto e essa mudança tão importante para nós. Mas, na realidade, o que nós precisamos entender é o seguinte: qual o objetivo do Estado brasileiro? A própria Constituição Federal, no artigo 1º, traz como fundamento os princípios, que é a soberania, a dignidade da pessoa, a valorização social do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo. Esses são os princípios fundamentais do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele se propõe a fazer isso. E do momento que nós estabelecemos uma Constituição Federal esses princípios, nós não criamos os princípios, deixa o princípio idealizado sem que haja uma concretude. É preciso que a sociedade tenha por mote o seguinte: eu tenho que criar ações afirmativas para garantir o pressuposto da própria história da pretensão e do pacto social por nós firmados. Então, o que nós temos que criar dentro da nossa sociedade? Afirmações daqueles princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, que são pressupostos que dizem respeito a toda uma estrutura de uma sociedade para se atingir algo chamado bem comum. E o que é o bem comum? Bem comum é um complexo de condições que são indispensáveis para que o povo, para que a sociedade, né, na medida do possível, atinja uma coisa chamada felicidade na Terra.
né, nós, há pouco tempo dizia-se do Congresso de Davos que nós estamos falando em relações formais de trabalho, quando na realidade a inteligência artificial e a automação está substituindo o homem nas suas tarefas. Nós criaram até um bot, um robô, a Sofia, que ela tinha a expressão humana e sentimentos, não é? E manifestações de rictos de rosto que demonstravam satisfação ou insatisfação, e que isso iria substituir o trabalho do homem. Então falávamos sobre o mercado formal de trabalho, mas na realidade estaríamos diante de uma situação em que o próprio robô substituiria o homem. Né? Chegar até a história final de que no futuro só haveria nas indústrias, ou nas empresas, ou nas fábricas, dois seres, um homem e um cachorro. O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para não deixar o homem mexer na máquina. Não é verdade, não pode ser assim. Nós temos 207 milhões de almas no Brasil. E esses 207 milhões de almas no Brasil precisam de alguma coisa chamada dignidade. E essa dignidade, ela parte de todos esses conceitos e todo desse conteúdo com relação ao aspecto da iniciativa, da produção e da valorização social do próprio trabalho. E qual o dever do Estado e qual a função do Estado nisso? Intervir nessas relações pessoais ou proporcionar apenas e tão somente algo chamado políticas públicas? Me parece que a função do Estado, na atualidade, é muito maior com políticas públicas. E estamos diante de uma sensação com relação ao aspecto da própria estrutura do capital e trabalho, de algo chamado, ou de uma lei, não é, chamada da oferta e da procura. A lei da oferta e procura, ela possibilita exatamente estabelecer um termômetro. E o termômetro, na atualidade, é que a oferta do emprego está mínima em relação à procura dele. Desses 207 milhões de almas que habitam o Brasil, nós temos um contingente produtivo no país, uma parcela economicamente ativa que equivale a menos de 120 milhões, ou seja, economicamente ativo nós temos 102 milhões, ao que parece, ou não chega a 102 milhões, um pouco menos, população economicamente ativa. Dessa população econômica ativa, nós temos 11 milhões, aqueles chamados neném, né, que nem trabalham nem estudam. Nós temos uma população de 14 milhões de desempregados. Temos um contingente no mercado informal assustador. E no subemprego, maior ainda. Então, é esse contingente de desprotegidos que vem cada vez se acumulando mais na história do Brasil, que nós dizíamos o seguinte: a consolidação das leis do trabalho, ela era indicada restritamente para um determinado grupo. E com relação ao próprio Poder Judiciário Trabalhista, né, o ramo do Poder Judiciário, o contingente de ações que nós recebemos nesse permeio do final do século XX, princípio do século XXI, era de uma grandiosidade absoluta, mas constatando dentro das próprias perspectivas a maioria daqueles que procuravam o judiciário trabalhista eram porque tinham perdido o emprego. E isso vem se acumulando com como se fôssemos meros espectadores distantes de uma realidade em que precisava haver uma mudança. É claro, reforma trabalhista não sempre houve uma necessidade de aprimoramento dessas relações de trabalho e da própria reforma trabalhista como conteúdo, como contingente de uma alteração. Porque o próprio ministro Arnaldo Sequindi, na sua vida longeva, ele aos 90 anos de idade,
ou menos, uns 88 anos de idade, numa palestra que ele fez em Curitiba, ele dizia da necessidade de alteração e de reforma da legislação trabalhista. É verdade, é uma legislação de uma atuação dinâmica que foi concebida dentro de uma estrutura de um Brasil que saía da sua vida rural para ingressar num processo industrial. Isso na década de 40, as relações de trabalho mudaram. A CLT, ela tratava e ainda trata dos operadores de telex. E nós não vemos mais, não é, os operadores de telex nessa nossa realidade atual. Por exemplo, os operadores de radiotelegrafia de marinha mercante, que era uma das categorias mais organizadas na década de 70 do século passado. Substituído os radiotelegrafistas de marinha mercante por uma automação absoluta e com contingentes de informação de navegação altamente sofisticadas, que não mais se utiliza da radiotelegrafia como comunicação. Essas questões, é preciso que nós tenhamos uma dimensão de que há uma necessidade de alteração. E a grande história da reforma, o que ela pretendeu foi exatamente uma coisa chamada incentivo à negociação coletiva. Talvez esse seja o ponto mais importante da reforma trabalhista, incentivar a negociação, incentivar e desenvolver algo chamado negociação coletiva. E o que é incentivar e desenvolver essa negociação coletiva? É estabelecer um diálogo entre os atores sociais, categoria profissional e categoria econômica, para que elas resolvam as condições de trabalho dentro da sua esfera de atuação. É a grande, talvez, o grande mote da reforma trabalhista. Agora, para isso, é preciso que nós tenhamos condições de exercer esse tipo de mudança. E, com isso, atualizar mecanismos para combater, que é uma chaga da sociedade brasileira, a informalidade. É trazer para o mundo formal esse contingente de cidadãos que estão à margem de qualquer legislação protetiva ou de qualquer proteção. E nós temos uma questão muito séria, que é a previdenciária, não é? Que é o risco social do Estado com relação ao povo. Ela permeia desde do final do século XIX, com Bismarck na Alemanha, criando exatamente uma necessidade de que a sociedade tenha importância de considerar a questão do risco social. E esse risco social é compartilhado, para que haja naturalmente uma responsabilidade do Estado em garantir no futuro ou na enfermidade, nas endemias, na impossibilidade de atuação no mercado formal do trabalho, que possa ter exatamente a garantia de sobrevivência. E essa garantia é uma atividade compartilhada, de modo que só haverá esse sistema de combate e de garantia e de responsabilidade pelo risco social se houver compartilhamento no custeio da própria necessidade dessa previdência social. E para isso é necessário que haja um contingente cada vez maior de linha produtiva para ver a questão contributiva. Que hoje o déficit da própria Previdência diz respeito exatamente a isso. São poucos que contribuem para que haja um pensionamento futuro de um grande contingente que muitas vezes não teve a mesma história de contribuição dentro desse mercado formal de trabalho. Então, a questão da negociação coletiva, como pressuposto de retirar aquele conteúdo da própria necessidade de os atores sociais resolverem as suas condições de trabalho, dentro de limites. E a questão da negociação coletiva não é uma novidade da reforma. A reforma trouxe apenas e tão somente para o debate nacional a questão da obrigatoriedade, que já era consagrado na própria CLT, da negociação coletiva
como um dos pressupostos mais importantes de toda a relação de trabalho, inclusive reconhecida internacionalmente. E no Brasil é obrigatória a negociação coletiva, e sempre foi, não podendo as partes se recusarem à negociação coletiva. E o que acontece é que a negociação coletiva jamais teve a importância dada agora pela reforma legislativa, porque nós temos uma questão assim, muito séria em face do nosso comodismo diante da nossa atuação. O Estado brasileiro sempre se notabilizou por regulamentar toda e qualquer relação social, inclusive independentemente de ouvir ou da vontade dos atores envolvidos. E nessas questões, nós tivemos exatamente leis que vieram sempre de cima para baixo. O Estado vinha e regulamentava. O Estado vinha e regulamentava. Isso sempre inibiu algo chamado iniciativa. Do momento que eu espero que o Estado regule e que o Estado venha e regule aqueles meus anseios, eu não tenho razão por que tentar atuar para melhorar essas condições. Então é preciso que essa negociação coletiva trazida pelo anseio da reforma tenha efetividade. E essa efetividade se dará exatamente no seguinte sentido: que toda a força, quer profissional, quer econômica, trazida pelos movimentos sindicais, possam atuar no sentido de melhor resolver as condições de trabalho. Os atores, que são aqueles que representam as categorias, é que serão os responsáveis, na atualidade, por melhores conquistas de condições de trabalho. Mesmo que anteriormente a própria lei e a própria CLT assim garantia, jamais era exercida, na medida em que norma legal vinha e respondia por aqueles anseios de determinadas categorias. A coletivização da ação sempre foi um dos grandes avanços da própria consolidação das leis do trabalho, que havia no direito coletivo do trabalho a resposta para toda uma categoria, que nós tivemos nas ações coletivas só vindas depois da Constituição de 88, as ações civis públicas, enfim, o direito coletivo atuando na vida das pessoas. E no direito do trabalho, desde a década de 40, o direito coletivo era para ser o mais importante. E o direito individual apenas para resolver aqueles conflitos. Não vou vulgarizar, mas as picuinhas. E não as questões que dissessem respeito a toda uma atuação de uma atividade econômica e de uma atividade profissional. E nós tivemos, no final da década de 60, 70, 80, toda um desenvolvimento voltado para o direito individual do trabalho. E os conflitos sociais, todos decorrentes de relações individuais. E o direito coletivo sendo deixado a um plano secundário. Em boa hora veio a lei para trazer exatamente isso. E a crítica maior foi da flexibilização de direitos. Não é como disse o desembargador Bento Herculano, a maior flexibilização que nós tivemos foi a Lei 5.107, a criação do Fundo de Garantia, que alterou totalmente o paradigma da relação de emprego, que outrora era estável, como regra, após 10 anos de trabalho, e passa a ser instável com a adoção do Fundo de Garantia, de modo a que as rescisões de contrato de trabalho pudessem ser arbitrárias ou sem justa causa. Com relação ao aspecto da negociação coletiva, é necessário dizer exatamente o seguinte: negociação coletiva é exatamente trazer para a responsabilidade dos atores sociais o comando das suas conquistas e das suas pretensões. Agora, é preciso que haja, acima de tudo, uma mudança do comportamento com relação ao modelo sindical existente. Talvez o modelo sindical seja esse o maior anacronismo da CLT. No mais, não vejo, naturalmente, um engessamento como se diz com relação à questão individual.
É deixar para a questão coletiva a criação das condições de trabalho. Mas o anacronismo maior que está na CLT é o modelo sindical vigente, porque esse é fruto da própria estrutura do governo Vargas na ocasião, e tem uma inspiração, talvez a única inspiração que dizem fascista, não é, que vem do direito italiano, pela constituição dos sindicatos. Na realidade, pelo modelo vigente político na época, era uma forma de o governo Vargas controlar exatamente toda uma sociedade, toda a categoria profissional e econômica, com o modelo sindical vigente, de modo que quem financiava a estrutura sindical no país era o próprio Estado, através da contribuição sindical obrigatória, do imposto sindical. Dinheiro sempre entrou no sindicato pela janela, de modo que nenhum sindicato precisava ter associado. Nunca precisou ter associado, porque a contribuição era que o garantia o sustento do sindicato, quer categoria profissional, quer categoria econômica. Daí a representatividade não tinha sentido de luta de classe. Nós tivemos poucos movimentos de luta de classe no país. Alguns sindicatos altamente organizados, tipo metalúrgicos, bancários, não é? Mas num segmento de uma nação com a dimensão brasileira, o movimento sindical era absolutamente tímido e sempre foi, e jamais teve reivindicações. Primeiro porque as leis que criavam conquistas vinham do próprio governo. Era o Estado que outorgava aquelas condições de trabalho. E com relação à participação do sindicato, é que não havia necessidade. E por que eu vou ter associado se eu tenho a contribuição sindical obrigatória? Não é? Porque associado é muito chato, né? Sócio, ele quer votar, ser votado, né? Participar da diretoria, enfim. E sem sócio, né, o que nós tivemos em determinados locais do país com relação à estrutura sindical? A perpetuação dos dirigentes. Né? Eu sou do Rio de Janeiro e havia o Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, que a presidência do sindicato, desde a fundação de 1941, era de uma família. Então, o presidente era o avô, que passou para o filho, que passou para o neto. Porque filho e neto, quando tiveram a idade maior, foram vice-presidente até chegar ao fim, porque realmente não tinha, havia um controle absoluto. Então, qual é a representatividade que dará uma categoria sendo representada por um grupo que não significa nem 1/1000 da própria representatividade? Então, não há uma afinidade com a própria categoria. Então, é necessário mudar esse modelo. E, nesse ponto, até a reforma foi tímida. É claro, retirou a fonte de custeio para deixar facultativa. Com que objetivo essa facultatividade? É obrigar a que o sindicato represente a categoria e, com isso, absorva o maior número de contribuintes. E o próprio financiamento da estrutura sindical seja feita por aquele que irá ser, naturalmente, partícipe das relações. Porque, na realidade, o próprio modelo sindical, e essa também foi uma novidade trazida por Vargas na consolidação dos trabalhos, na consolidação da lei de trabalho, é que a história dizia o seguinte: sindicato representa a categoria, independentemente de ser associado ou não. Então, o não associado estava altamente confortado, porque qualquer conquista trazida pela categoria através dos ajustes coletivos que faziam, ia beneficiar aqueles que também não eram associados e que não tinham nenhuma participação contributiva com o movimento sindical. Então, é necessário que haja uma mudança desse parâmetro, desse paradigma. É necessário que a categoria seja representada e que tenha uma afinidade social, ou seja, a categoria profissional seja participativa do modelo e do movimento sindical brasileiro. Nós temos uma história no Brasil também que há, na atualidade, 17 mil sindicatos.
Centrais sindicais, centrais únicas de trabalhadores, tem 14. Né? São centrais únicas, né? A CUT é uma central única de trabalhador. Assim como ela, congênere, tem 14, Força Sindical, UGT, né? União Geral de Trabalhadores. Quer dizer, então o nosso modelo tem alguma coisa errada nessa história. Porque Central Única de Trabalhadores seria Central Única de Trabalhadores. Não há necessidade de 14 centrais. Isso tanto na categoria profissional e na categoria econômica. Com relação ao aspecto dos sindicatos, os sindicatos se formaram por quê? Qual a representação, a representatividade de um sindicato, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que criou-se o sindicato dos empregadores domésticos. Até diziam que havia uma discriminação que não era de empregador e empregadoras, é só empregador. Só tinha patrão, patroa não tinha. Né? E, no entanto, era um sindicato de categoria econômica. Sindicato dos empregadores domésticos. Em São Paulo teve o Sindicato dos Criadores de Cavalos de Corrida. Não é? Que a gente até, na ocasião, perguntava qual era a categoria profissional correspondente. Né? E no Rio de Janeiro havia o Sindicato dos Alfaiates de Roupa Branca. Então, quer dizer, uma pulverização do modelo sindical brasileiro que não atendia a própria finalidade, ou seja, representar categoria. É claro, né, na época havia um motivo maior, que era naturalmente a representação classista na Justiça do Trabalho. Então, criava-se sindicato para ter representantes classistas. Agora, representar categoria, não existia isso. E esses sindicatos absorviam uma parcela significativa da contribuição sindical. Logo, o objetivo do sindicato não era alcançado. E nós tivemos, dentro dessa história de acomodações, que as ações coletivas, as negociações coletivas, eram muitas vezes contaminadas com ações individuais, anulando cláusulas que os sindicatos celebravam. Em boa hora veio a reforma e disse, olha, se houver uma ação anulatória, é preciso que o sindicato que participou da negociação integre a relação jurídica, para que ele venha naturalmente justificar por que celebrou. Se é nocivo, se contraria a lei, por que celebrou aquele acordo? E não simplesmente celebra o acordo, deixa as coisas como estão e depois as partes, incentiva inclusive as partes que entrem com ação coletiva para anular aquela cláusula, ações individuais, perdão, para anular aquela cláusula por eles celebradas. Houve um caso da Volkswagen do Brasil em que a participação nos lucros resultados. Lei ordinária brasileira impede que a participação nos lucros seja estabelecida por duodécimo. Se for estabelecida por duodécimo, ela é salário e integra a remuneração. A Petrobras celebrou, depois de várias negociações, com a categoria profissional correspondente, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, no sentido de estabelecer, para que pudesse dar um valor maior de participação nos lucros, que essa participação fosse dividida em duodécimos. Porque senão eles não poderiam pagar pelo volume com relação ao número de empregados, pagar de uma só vez ou em 2 vezes, ou semestralmente. Então ajustaram que pagariam em duodécimo aquela parcela que seria uma participação nos lucros estabelecida por força do balanço da empresa. Estabeleceram, começaram a conviver harmonicamente. Em seguida, começam a estourar ações individuais, pretendendo a incorporação ao salário daquele valor, porque se tratava de duodécimo e que a lei assim impedia. E essa foi num crescendo, até que, nos anos seguintes, ações coletivas propostas pelo próprio sindicato que estabeleceram aquela condição, pretendendo anulação por contrariar a lei.
terminou, por fim, o Tribunal Superior do Trabalho entendendo o vale daquela cláusula e mantendo a questão. Mas isso daí criou uma insegurança nas relações do trabalho que ninguém mais queria estabelecer qualquer tipo de diferença em face da possibilidade de vir criar um passivo assustador na própria empresa. E com relação a essas questões da negociação coletiva, é preciso entender exatamente o seguinte: não houve muita novidade na negociação coletiva. Na negociação coletiva, o que dizem que estaria a retirar direitos do trabalhador, na verdade, a negociação coletiva, ela diz exatamente aquilo que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Nada de novo. A negociação coletiva sempre existiu, sempre foi obrigatória, apenas relegada a um plano secundário, pelo não exercício. Eu presidi a sessão de dissídio coletivos no Tribunal do Rio de Janeiro e se viu o seguinte: a empresa representada pelo diretor de recursos humanos e a categoria profissional por um diretor do sindicato sem significação nenhuma, sem autoridade para exatamente negociar. Então, a inibição da negociação coletiva fez com que todas as relações de trabalho ficassem a critério da própria relação entre pessoas, em concreto. E essa era uma fonte absoluta de conflito. Tanto que o número de ações na Justiça do Trabalho aumentou absolutamente. Então, o artigo 611, quando da reforma trabalhista, 611-A, ele diz quais são os limites da negociação coletiva e o que pode ser negociado coletivamente. Nada mais natural, porque negociação coletiva pressupõe transação. Transação é ajuste de vontades, mediante concessões recíprocas, estabelece um comportamento. E, para que haja negociação coletiva, é necessário que haja direito disponível. O que não for direito disponível não pode ser negociado. Nunca pode ser. Apenas, então, somente a lei vem e esclarece. Olha aqui, ó, aquilo que pode ser negociado está no artigo 611-A da CLT, são os direitos disponíveis. E aquilo que não pode ser negociado, a lei procurou enumerar no artigo 611-B. E ela reproduz aquilo que já foi historicamente consagrado no direito. O próprio Corpus Iuris Civilis sempre estabeleceu essa possibilidade e disse: olha, o limite está na ordem pública. E essa foi a outorga legislativa. A lei outorga à sociedade a possibilidade de estabelecer convenção dentro de determinados padrões, naquilo que é disponível, e impede naquilo que não é disponível, como tratado no artigo 611-B. E qual o suporte do artigo 611-B? É exatamente o que consta no artigo 7º da Constituição Federal. Aliás, a Constituição Federal, para nós, é pródiga. Não é? No artigo 7º, ela diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 34 incisos. Isso é ordem pública, não pode ser alterado por vontade das partes. Agora, a Constituição brasileira, estou dizendo que é pródiga por uma razão. Nunca havia um dever, só direito. E tinha que ter o primeiro dever do trabalhador, trabalhar. E o restante são direitos. Mas sem a obrigação do trabalho, sem o correspondente trabalho, não há direito. Então, é necessário que haja o seguinte: negociação coletiva se faz com critérios de disponibilidade de direito. Aquilo que é disponível pode ser transigido. E isso a própria reforma respeitou. Não é? Consagrado até no digesto, trazido no Corpus Iuris Civilis, não é? Papiniano, que diz que ius publicum privatorum pactis mutare non potest. Então, desde o direito romano, a ordem pública não pode ser alterada pela vontade das partes. E a ordem pública são os direitos imperativos e cogentes, trazidos nos 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Então, tudo isso é preciso entender exatamente o seguinte: mecanismo há para se consagrar.
É necessário que haja uma mudança, uma vontade nesse sentido, de fazer crescer, criar condições de trabalho que devam ser respeitadas. E é esse também a preocupação da própria norma legal, para impedir que, na interpretação da regra da norma coletiva que consagra uma convenção, um ajuste de categorias, possa ter a interferência do Estado. Limitando a interferência do Estado naquilo que trata o parágrafo 3º do artigo 8º da reforma trabalhista. Não é? Olha, o Judiciário não poderá interferir na vontade das partes, mas poderá verificar a presença dos elementos essenciais do negócio jurídico: capacidade, objeto e forma, né, segundo a regra do artigo 104 do Código Civil. Mas, além dessa, existem outras que não podem ser afastadas da apreciação pelo Poder Judiciário, que é o caso dos vícios de consentimento. Não se pode validar uma convenção coletiva que é fundada em erro, dolo, coação, simulação, lesão e fraude.